Seja bem-vindo ao Vida em Equilíbrio, um podcast para inspirar você sobre qualidade de vida, transformação pessoal, saúde mental, saúde emocional, saúde física. Aqui é uma jornada de autocuidado, de saúde e bem-estar. E hoje, aqui no podcast, eu vou me apresentar para você que ainda não me conhece. Eu sou Andréa Cunha, eu sou coach, eu sou mentora, eu sou terapeuta e meu foco é o desenvolvimento humano. E claro, falando de desenvolvimento humano, eu quero trazer informações que cada vez mais melhore a sua vida, melhore cada vez mais a sua jornada aqui nesse mundo chamado Terra, chamado vida. E hoje, gente, eu tenho um tema super especial. A gente vai falar realmente de vida, a gente vai falar sobre o que é importante na vida, ter um olhar mais positivo sobre a vida, cuidar das doenças, mas também mais ainda, cuidar da saúde mental e a saúde emocional. E para falar sobre esse assunto, eu trouxe uma especialista que é super convidada, que está aqui comigo, que vai falar sobre esse tema, saúde mental e saúde emocional. Afinal, nós precisamos cuidar desses dois pilares, porque exatamente quando a gente antecipa esse cuidado, a gente pode estar se cuidando para não chegar a ter doenças como ansiedade, depressão e muito mais. E hoje a minha convidada aqui é a Larissa Galvão, que é uma grande mulher, que é carioca, que está aqui em Salvador, que é psicóloga, né? E vai falar sobre esse assunto com a gente. Larissa, bem-vindo. Obrigada pelo convite. Estava muito animada de estar aqui falando de um tema tão relevante no projeto tão relevante, né? Diga-se de passagem, sua voz é maravilhosa, então tenho certeza que todo mundo vai querer ouvir um tanto sobre isso. E fico muito grata, muito feliz mesmo para estar contribuindo, né, para esse momento. Que Obrigada. bom. Agora, quem é a Larissa? Antes de ser psicóloga, antes dessa profissão, né? Essa mulher, quem é a Larissa? Quem é a Larissa? Boa pergunta. Eu sou uma pessoa muito apaixonada pela vida. Eu acho que essa é a minha grande triunfo, né? Então, eu até brinco que eu vim pobre, né? A pessoa que vem pobre, ela tem que vir feliz, né? Eu brinco assim, porque, de fato, acredito muito que a gente pode sempre olhar para a vida, né? De uma forma muito bonita. Né? Por mais que ela não seja bonita, né? Então, a gente não precisa ter uma casa de luxo ou um corpo perfeito, mas o quanto seu corpo é funcional, por exemplo, ele pode ser super potente para você, né? O quanto as suas relações, elas não são ideais, mas o que essa relação te entrega, né? Para você entender que sim, faz sentido, um pai, uma mãe, né? O que deles tem de bom, né, para você conseguir apreciar a beleza da vida. Um café da manhã com calma, né, o cheiro do café. Então, a vida, para mim, ela acontece nisso e eu sou extremamente apaixonada É por tipo isso. assim, um pouco de pausa, por favor, né? Porque também é necessário. Eu sou uma Sim. pessoa muito enérgica, mas eu também me dou esses momentos de pausa porque eu sei que é essencial para trabalhar muitas coisas em mim, principalmente essa questão emocional e mental, porque uma mente muito acelerada tem horas que ela precisa relaxar, né? E Larissa, como é que você começou o seu trajeto aí dentro da psicologia? Você que já me falou aqui que você teve problema já com transtornos alimentares um tempo, já teve depressão. Fala um pouco, como é que foi essa mudança de chave para você? Eu costumo dizer que a mudança de chave ela não é de um dia para a noite, ela vai virando, né? Então a gente tem uma grande ilusão desse mundo contemporâneo que as coisas vão mudar de um dia para a noite, mas não, são tomadas e pequenas tomadas de decisão que vão acontecendo, que vai acontecendo de fato para a gente conseguir ter uma grande mudança. É como aquela pessoa que está na academia e ela está indo todo dia para academia. Aí do nada alguém, nossa, mas você emagreceu, você está sarada. Mas foi uma série de decisões que ela tomou no dia Processo, a né? dia, né? Então, de fato, não foi uma virada de chave, mas foi um processo. Eu sempre acreditei muito em viver uma vida que faça sentido, Andréia. Ótimo, Muito, muito. muito bom. Então, o trabalho, para mim, ele precisava ser alguma coisa que eu gostasse. Então, hoje, quando eu olho pro meu trabalho, eu falo, hoje estou muito realizada, mas nem por tanto tempo eu fui assim. Mas uma coisa que foi muito claro para mim, dentro do meu ambiente profissional, do meu caminho, era saber o que eu não queria. Sim, sim. Então, por muito tempo, eu fui fazendo trabalhos, né? E trabalhando, eu trabalhei com marketing, eu tive uma agência, eu trabalhei com processos comerciais, que eu sempre gostei da comunicação, né? Fui comunicadora, trabalhei com isso, influenciadora. Só que chegou um momento para mim que eu queria um pouco mais do processo do atender as pessoas, né? E aí eu trabalhava num núcleo de médicos, de especialista em obesidade. E aí eu fui estudar para poder ser melhor no que eu fazia, né? Porque eu trabalhava com a parte comercial e marketing deles.
E ali eu entendi que não, a obesidade era um processo muito desafiador e Com que precisava certeza. de uma atenção de fato emocional. E foi quando eu me especializei, já era formada em psicologia, em transtornos alimentares. E hoje a minha especialização na psicologia é em transtornos e ajudo pessoas que têm dinâmicas alimentares, depressão, pós-bariátricos, a conseguirem lidar com a comida, né? Porque aí, voltando um pouco no que você trouxe, né, sobre a nossa questão de bem-estar, na saúde Uhum. emocional, a comida é uma das principais fontes e mais rápidas fontes de prazer, Com né? certeza. Então, a gente precisa aprender a lidar com a comida. Hoje, tem muita gente que não tem, mas tem muita gente que vai pegar a comida como fonte de prazer. Exatamente. E muita gente também substitui a falta, as emoções, também com a comida, né? Sim. Então, assim, você tá em casa até entediado, sem fazer nada, a gente vê pelas crianças, né? Que hoje tem excesso de dopamina. Então, eu vejo meu filho, quando ele não tem o que fazer, que ele não tá no jogo, ele quer É. comer, ele vai pra geladeira no automático. Uhum. E muitas vezes não é fome. Então, a pergunta é, isso é fome ou é tédio? Né? pode Isso é emocional porque você terminou, porque você tá sem fazer nada, ou é fome? Então, é uma pergunta importante, né, Larissa? Sim, sim. Esse ponto aí a gente pode justificar. Existem 5 tipos de fome, né? Ótimo. Existe a fome biológica, que você comeria um prato de arroz com Sim. feijão biológico, você tá com fome. É a necessidade, do corpo, Necessidade né? do corpo. Aham. Tem aquela fome que é específica. Então, se você acordou hoje, nossa, que vontade de comer um bolo de chocolate da avó Desejo. Zira. É aquele que, se você não comer aquele bolo de chocolate, é específico, é muito específico. Tem a fome social, né? Que você vai comer ali porque são aquelas pessoas, você não tá com fome. Mas, poxa, eu tô aqui, fui na casa da minha avó fez um bolo pra mim, né? Aquela fome social. Tem a fome que é emocional, que aí a gente tá falando de uma fome que você tá com fome e por mais que você coma, aquilo não preenche, né? E tem a fome biológica, específica, social. Isso, acho que foi. As 5 fomes. Então, observar, né? Que fome você está sentindo. Eu trocaria por um prato de arroz com feijão? Não Trocaria. Então, beleza, pode ser que seja de fato uma fome biológica, né? Então, eu trocaria essa fome de um bolo específico. É só do bolo? Então vai, né? Porque a gente tende a colocar muito a comida como emagrecimento, né? Sim. Emagrecimento, engordar. Não, às vezes você está comendo um prato que é saudável, só que você está comendo com culpa. Ou está comendo com pesar, né? Ou com uma vontade de estar comendo uma outra coisa, assim, muito específica. E aí você não consegue nem emagrecer, nem ter uma relação boa com a comida. Ai, com certeza. Aí tem muito assunto pra gente falar sobre a comida, mas hoje eu quero focar principalmente porque, assim, eu vejo também que a questão da comida, além de ser isso, tem a questão de você não comer, você não sentir o prazer da comida, você engole. Então, você tá ali colocando... E outra coisa, fora a qualidade, né? Então, não adianta você comer um prato com feijão, arroz, ou como tem que ser, carne, proteína, e você comer um hambúrguer e devorar no minuto. Então, você está o quê? Até preenchida, né? Essa parte de alimento, mas será que está nutrida? Exato. Então, assim, isso que eu acho que vale a pena a gente observar também. Agora, assim, voltando para a história, né? É tão importante falar sobre a saúde mental e a saúde emocional. Mas, assim, o que você mais vê no seu consultório hoje, atendendo as pessoas? Quais são as demandas que mais chegam para você, sinceramente? Eu falar que parece longe, né? Mas pessoas desnutridas. É mesmo? A desnutrição, não no sentido não só da obesidade, mas da desnutrição mesmo, contribui para transtornos emocionais. Sim. Tá? Pouco se fala sobre isso, a psicologia está muito distante de entender esse conceito, mas para pensar, né, se você não está nutrido, se seu corpo ele não está minimamente forte, e quando a gente fala de depressão, por exemplo, a gente tem sintomas metabólicos que vão vão imitar o efeito da depressão. Sim. Que é a deficiência de ferro, deficiência de vitamina D em D, função do sem sol, dúvida. né? Então, isso acontece, tá acontecendo, né? Então, as pessoas estão, de fato, desnutridas. E não quer dizer que ela esteja, de fato, com depressão, né? Então, hoje eu tenho muito um olhar integrativo, tenho médicos que atendem comigo, porque apesar de ter esse olhar clínico, eu não posso forçar ao paciente a ir, né? Porque o meu trabalho é outro, é trabalhar as emoções. Mas sei que boa parte das emoções estão mimetizando um quadro que não necessariamente é emocional.
E é legal porque você traz consciência, né? Então, Sim. a partir do momento, eu sempre falo isso, a partir do momento que você traz consciência para a pessoa, ela tem a opção Exato. de buscar uma ajuda, né? Aí Exato. já vai buscar um nutricionista, vai fazer o exame, já vai buscar um movimento que ajude. Então, é o primeiro passo. Depois, ela decidir ter autorresponsabilidade, autocuidado para fazer, né? Exato. Porque muitas vezes a pessoa sabe, mas não faz nada. Exato. Não tem, às vezes, nem força Exato. para isso, né? Exato. Essa questão também da questão emocional e mental, você vê que a questão da obesidade, tá? Ela, por exemplo, ela cresce cada vez mais. Uhum. Ou você acha que hoje, com esse autocuidado que a gente está vendo, porque a gente vê muito mais pessoas na academia, Sim. né? Isso é ótimo. Uhum. Eu mesmo incentivo muito as pessoas se cuidarem, né? Meu estilo de vida, mas de uma forma saudável, né? Não para ter um padrão, né? Um modelo assim único, mas sim você respeitar o seu corpo, respeitar a sua saúde, né? Respeitar a sua limitação, porque temos limitações, seja ela a questão de, né? de postura, de corpo, né? De osso, né? Coisas desse tipo mesmo. Então, assim, o que você vê mais hoje? Esse crescimento de obesidade ou não? As pessoas estão indo mais para o autocuidado, tendo mais consciência e mais, sim, movimento com o corpo. Não. A gente teve uma consciência muito grande de saúde depois da pandemia, Sim. né? Isso é um fato. A gente está muito mais consciente e de um caminho saudável em relação às alimentações, à atividade física. Mas a obesidade, ela é crescente, né? A gente está falando aí do Brasil, acho que terceiro maior país do mundo em nível de obesidade. Então, a tendência do mundo, né, André, é uma coisa que eu falo em que a tendência é a gente ir se adaptando ao mundo, só que o mundo está doente, né? Poxa, você tocou num ponto Então, importantíssimo. isso é muito natural, né? A gente vai comendo errado, dormindo pouco, não fazendo atividade física ou fazendo de qualquer jeito. Então, é natural do mundo. A gente está caminhando, infelizmente, para algo que é não saudável, mas é muito positiva e esperançosa. Eu vejo, pelo menos dentro da minha bolha, das mídias sociais também, que é o que a gente se alimenta, provavelmente, também, né? Que sim, existe uma tendência, né? Não é à toa que tá abrindo academia a cada esquina. Mas os índices de obesidade ainda assim são muito crescentes. Claro. E em relação a o que contribui, né? O que, assim, a seu ver, para as pessoas de fato chegarem nessa questão da obesidade? Porque a obesidade, ela traz outras consequências, né? Sim. Eu acredito que traga uma depressão, né? Traga aí uma falta de amor próprio, porque é uma falta de amor próprio, né? A partir do momento que quando você não se dá o limite, o cuidado, sem dúvida aí tem uma falta de autocuidado, falta de autoestima, né? Então, o que você percebe, assim, onde começa tudo isso, afinal? Você consegue perceber isso quando você está conversando com as pessoas? Consegue ter esse olhar para elas? Consegue te trazer isso? Sim, sim. A obesidade, ela é multifatorial, né? Então, são muitos fatores associados. De fato, uma alimentação, né? Desde industrializados, má metabolização. Existe muito uma questão emocional, desde o comportamento, como essa pessoa foi ensinada a comer dentro de casa. Isso. Traumas. Modelo, né? Exato. Traumas. Relação com a mãe também é muito comum, porque não existe uma confluência, não existe um limite entre a filha e a mãe, o filho e a mãe. Então, existe uma naturalidade ao comer, né, para poder conseguir lidar com as emoções de uma relação tão próxima, né, Sim, que é a materna. E existe abusos. É muito natural, dentro do processo da obesidade, o abuso sexual mesmo. Então, a obesidade, ela vem num lugar de proteção até. Exatamente, já. Muito interessante. E você vê aí que essa pessoa, na verdade, está emocionalmente abalada, né? Sim. Então, assim, existe o desequilíbrio, ela não se cuida justamente porque ela não se sente importante. E isso é tão importante, assim, é um fator realmente, assim, que tem que ser um alerta, né? Agora, assim, você vê também nos seus atendimentos, porque vamos aproveitar que é setembro ainda, né? A gente está finalizando. Mas falar sobre o Setembro Amarelo, você percebe também que existe essa crescente, pelo menos eu li sobre isso e vejo também, que eu também sou terapeuta, vejo as pessoas se movimentarem. Meu quadro parece muito depressão e ansiedade, né? Aquela extrema ansiedade, que hoje as pessoas estão muito na expectativa do futuro, não curtem o presente, né? O presente hoje não é vivido, ou ela chora pelo passado, porque aí vem, né? Aí vem muita depressão realmente, ou ela vai para o futuro, essa ansiedade. E ainda acaba que o presente passa e ninguém viveu ele. Exato. Então é um presente não vivido, vamos dizer assim. Esse momento que estamos, você acredita que tem esse índice que realmente já é histórico, já é comprovado, de depressão, ele vem aumentando cada vez mais?
Vem aumentando. Hoje, principalmente em função das redes sociais, acelerou muito esse processo, né? É um modelo, né, que é estabelecido de vida perfeita, de corpo perfeito, né, Exato. de imagem perfeita. Exato, ótima colocação, porque é exatamente, né? Porque antigamente, né, Andréia, há, sei lá, 10 a 15 anos atrás, a gente não tinha muitos acessos a pessoas e ciclos e níveis sociais diferentes da gente. Sim. Não era muito longo, assim, não era muito longe, né? Hoje não, hoje a gente tem acesso a pessoas milionárias, Até porque a gente não via, né, o que estava acontecendo de fato, né? A gente não conseguia ver. Hoje não, hoje a gente vai olhar para uma Virgínia da vida, né, pensando em milhões e milhões e milhões, a gente vai ver, nossa, mas parece tão próxima, ela é tão próxima da gente, né? Então essa falta de barreira de classes sociais mesmo, pra gente entender o que é real, o que é possível, né? Ela acabou. Então, isso veio junto muita fantasia. Então, hoje a gente pode sonhar. Só que parece que esse sonho, ele é muito próximo. Só que quando a gente parou a pensar da vida, do trabalho, né? Imagina, você com esse corpão, e quanto tempo você não levou pra construir? Né? Quanto tempo? Mas aí vai chegar uma pessoa que começou a malhar ontem e vai fazer, assim, eu quero ter o corpo de Andréia. Não, porque ela vai ficar frustrada, porque ela tá vendo uma realidade de uma rotina sua que você levou tempos para construir. Não, que já tem um hábito, né, construído dentro de mim, né? Tem um estilo de vida. Mas gera frustração, né? Com certeza. Então gera uma frustração e gera a falta de sentido de vida, porque a depressão é isso, é a falta de sentido de vida. Então ela sente que a vida não tem sentido porque não vai ser exatamente como ela planejou e sonhou. Que é um mundo ideal, um mundo mágico, essa vida que você falou assim, que é tão mágica, né? Tão fantasiosa. Realmente, a gente está vivendo muita fantasia e hoje eu tenho uma demanda assim, incrível no meu Instagram, hoje eu já consigo falar com muita gente e vejo como o meu estilo de vida impacta outras pessoas. É importante porque pelo menos é de forma positiva, né? Eu tenho um bom senso, é uma coisa que a gente precisa cuidar muito quando a gente está na rede social, eu pelo menos me preocupo, é como você está ali aparecendo para as pessoas, para que elas percebam um lado assim, positivo, mas um lado real, né? E realmente sejam estimuladas para um caminho do bem, para autocuidado, para coisas boas, né? Mas não coloco assim como uma coisa de um estilo de vida que é fantasioso. Eu trago o mais verdadeiro possível, entendeu? Então, assim, nem todo dia a gente está bem, nem todo dia a gente está disposto. Para ter aquele corpo bonito, a gente tem que treinar muito, a gente tem que dizer não. Eu sempre falo isso. Tem que dizer não para muita coisa. Eu faço muita pergunta também. O que você está disposto, disposta a abrir mão para ter essa vida que você quer? Seja ela na profissão, seja ela na sua vida pessoal, seja no relacionamento. E, até mesmo no dinheiro. Então, assim, sempre a gente vai ter que dizer não para algo. Então, assim, o que eu vou dizer sim, o que eu vou dizer não. E sempre vai ter o preço. Agora, a falta de escolha, ela também tem um preço. Ficar no meio, né, do muro, não ter equilíbrio, não ter uma decisão, ela também tem um preço, né? Não escolher também é uma escolha. Exatamente. E tem consequências, né? Com certeza, com certeza. Mas se não pense nisso, vai ter, né? Com certeza. Dentro do meu trabalho também, nas mentorias, nas minhas palestras, eu sempre procuro trazer também a questão do autoconhecimento, a importância. Porque quanto mais a gente se conhece, a gente tem mais sabe os nossos pontos. Tanto os fortes quanto os fracos. As sombras e a luz. Né, que tá tudo bem, todos nós temos. E a gente não é todo dia feliz e todo dia otimista. Entendeu? E também a gente não é todo dia triste e deprimido, só se eu alimentar. Então, assim, a gente tem duas vozes dentro da gente, a boa e a ruim. Então, assim, quando você se conhece, você começa a equilibrar um pouco mais essas vozes, entende? Então, assim, eu sempre digo isso. Autocuidado é um caminho. Né? Não é papo assim de pessoas fracas, eu digo é papo de gente forte, porque você se vê com verdade não é para todo mundo não, então você tem que ter, né, realmente aquela coragem, ter um amor próprio que nasce a partir disso, que quando eu me conheço eu realmente tenho mais amor, eu tenho mais zelo. E daí eu vou buscar as melhores opções de comida, de parceria, de trabalho, de companhia. A companhia, vamos falar de meio, né? Não só relacionamento amoroso, mas também de amizade, né? Vou buscar conhecimento. Então, assim, você no seu trabalho, você também traz essa questão do autoconhecimento para as pessoas que estão com você? Sem dúvida, né? O processo da terapia é exclusivamente se ouvir, né? Ótimo. E eu costumo dizer que a terapia é um lugar para você inicialmente parar. Sair do lugar do mundo, do ritmo do mundo e criar o seu próprio ritmo, né? Porque a gente tá sempre
aceleradíssimo. Só que a terapia é um lugar, peraí, deixa eu ver o meu ritmo, deixa eu me olhar, escutar o que eu tô falando, né? Será que eu tô falando e tô internalizando sobre mim? Foi eu mesmo que criei? Isso, né? ótimo. Porque essas vozes, boa parte das nossas vozes, elas não são nossas necessariamente. É de um pai, de um tio, de alguém, né? Que a gente trabalha com as mídias sociais, trouxeram pra gente. Então, o quanto a gente consegue internalizar algo que a gente acredita sobre a gente mesmo. Né? O que é real, né? E o que não é exatamente sobre isso, né? E aí, quando ela tem essa oportunidade de estar num consultório de terapia e se ouvindo, aí, de fato, ela consegue ver caminhos. Né? E fazer escolhas realmente que ela pode. Claro, como a gente falou, não é rápido também. Não. É um processo. Não. Né? É uma coisa que ela tem que ir. Eu na minha vida, por exemplo, eu nunca tive problemas de depressão, nada disso. Eu tive uma vida que não foi tão fácil assim. Tive que ser uma pessoa forte, né? Uma pessoa assim, hoje eu sou uma pessoa que eu me considero uma pessoa forte. Uma pessoa assim muito segura, mas foi com o tempo. Eu fui uma menina tímida, né? Que pai e mãe não estavam tão presentes. Fui criada com madrasta, com vó que me ajudou muito. Então, assim, eu fui me construindo, mas líder cedo. Então, eu tive que ser líder jovem, com 21 anos, de uma empresa super, né, conceituada. Olha a responsabilidade. Isso me deu maturidade. Antes eu tive que ficar com meus irmãos em casa, cuidando de 3 crianças. Imagina, eu criança com mais 3 crianças, levava para a escola e tal. Então, esse senso de responsabilidade, morar sozinha, muito nova, trabalhar, ser líder, nossa, isso mexeu muito comigo, mas foi muito bom. Alguns momentos impactantes, que eu mesma não achava que ia dar conta, mas depois eu fui crescendo. Agora, o que me ajudou? E justamente isso, essa consciência e querer buscar. Eu, desde nova, buscava terapia. Não foi pai e mãe, não. Entendeu? Então eu fazia um retiro, quando eu não podia, eu lia um livro, e aí veio esse prazer da leitura. Entendeu? De autoajuda mesmo. Então eu comecei a me conhecer, a ver meu temperamento, a ver quando eu não estava legal. Então me autoanalisar também. Claro, com o processo, né? Quando o profissional está do lado, ajuda muito mais. Mas qual é a grande mensagem que eu quero trazer? Não foi um processo único que me deu a noção de quem eu sou, a minha fortaleza, entende? Foram vários processos. Isso é muito importante a gente trazer, né? Sem dúvida, porque o processo de autoconhecimento, ele não vem só da terapia, eu até brinco, né? Isso. Vem na tua relação com o outro. Essa é a melhor troca e maneira de se conhecer. Porque você tem raiva de fulano. Por quê? Essa raiva vem da onde? Por que vem? É o espelho, né? Você tem que perguntar. O que eu tenho, né? O que tem dele tem em mim, né? Exato. Porque a gente vai se conhecer na troca. Porque a gente tem um pouco uma distorção muito grande das emoções, né? Então, por exemplo, todo mundo chega no meu consultório, eu tô ansioso. E a ansiedade, ela é natural também, né? Principalmente hoje, né? E ela é natural, porque a gente tá pensando, é dado pra gente o futuro. Até a crise de ansiedade no momento de um lançamento, você vai ficar ansiosa, né? Mas o transtorno de ansiedade aí já é outra história, né? Mas as pessoas estão ansiosas, mas aí eventualmente chega pra mim, tô muito ansiosa no consultório. Aí eu pergunto, você tá ansiosa ou tá preocupada? Porque preocupação, adultos se preocupam, né? Só que as pessoas não sabem distinguir isso, né? Você tá ansiosa ou você tá impaciente? Porque ouve tudo no 2.0. Isso. Né? Tá sempre ali na dopamina. Modelo acelerado, né? Dopamina do TikTok, do Instagram. Será que não é impaciência? Né? Então, mesmo. Tá tudo muito conturbado, né? Então, a terapia é isso. A gente brinca, né? Na minha abordagem, é o que você tá sentindo, né? É raiva ou é inveja? Né? Porque a inveja e a raiva a gente trabalha para conter, né? Que todo sentimento, ele é genuíno. Agora, o que você vai fazer com ele é outra história, né? Você pode bater em alguém que tem raiva. Mas a inveja, por exemplo, ela indica um caminho. Se você tem inveja de alguém, é porque, de alguma forma, você também quer aquilo. Entende? E tá tudo bem. Depende, né? De como seja seu olhar. Se é raiva, se é uma coisa que você deseja, tá tudo bem. Você não pode ter raiva do outro que ele tem. Exato. Aí você tem que olhar também, que aí também tem outra mensagem, Exato, né? E olhar, quando a gente fala da raiva, você quer o que é do outro. A gente tá falando da ganância, né? Ou você, de fato, quer... fulana de tal, ela tá sempre arrumada e linda. Mas não é isso, não é esse cuidado que você quer? Já aconteceu, né, do consultório. Mas eu queria ter assim, mas não posso, eu preciso gastar dinheiro com a faculdade. Aí você traz um tema interessante, que é a questão do merecimento, que muita gente não tem. Entende? Ela quer ter, mas ela não acha que merece. Então eu vejo muito isso também nos meus atendimentos. Sim. Ou ela tem outras prioridades.
né? Sim. Então ela tem Principalmente prioridade. quando é mãe, né? Exato. Primeiro filho, Exato. primeiro marido, primeiro dentro de casa. Exato, que é outro desafio, Aí vai se né? isolando, quando você vê. Que eu é maternidade, eu não sou mãe, eu até brinco, né? Que maternidade não é para amadores, Não é né? mesmo. A mulher que consegue fazer atividade física, ter uma carreira profissional, essa mulher tá assim no nível para mim de Deus, sabe? Assim, deusa. Porque de fato é muito emocionalmente, né? Boa parte dos meus pacientes são mães. É uma energia muito grande demandada. É muita. Então, é comum as pacientes chegarem para mim procrastinando, né? Extremamente fadigadas e cansadas, mas não sei da onde. Essa mulher tem 300 papéis que ela assume num dia só, Com né? certeza. Então, quando a gente fala de procrastinação, a gente fala de falta de energia emocional. Então, quando a gente fala de mulheres mães, é muito natural de achar. E também assim, indo para o fator mental, né? Que a gente também tá sendo muito mental ultimamente. Então, às vezes a pessoa pensa, já executa, né? Mas às vezes não tem esse mental consciente, saudável, né? Ela faz muito mais por impulso, de tanto ver. Né? É como se fosse a manada, né? Seguir a manada, né? Você repete, na verdade, aquilo que o outro está fazendo. Então, assim, eu vejo também outro aspecto importante, é as pessoas olharem para si. Claro que tem o emocional, mas antes tem aquilo aqui, ó. O que você está pensando? O que todos os dias você está preenchendo sua mente? Com que conteúdo? Qual mensagem você está trazendo para você mesmo? Qual autoimagem sobre você? Sabe? Porque é um fator que, se você pensar, ele vai para o emocional. É uma troca aí, mas o primeiro você está aqui. Então, o que você está absorvendo? Às vezes até inconsciente, sabe? Que é muito importante, porque quando eu trabalho o meu mental, eu fortaleço o meu emocional. Eu começo a entender e fazer perguntas certas, porque a gente faz muita pergunta e que é importante, até a pessoa mesmo aprender a se fazer pergunta, né? Porque eu tô fazendo, como você falou da comida, né? Será que você, né? Eu também falei da fome. Então, assim, é bem importante, porque traz o quê? Essa questão da consciência. Então, dentro do mental, a gente traz um fator super importante, que é, se eu quero mudar de vida, eu quero criar hábitos, eu começo ali. Na mente, porque eu primeiro tomo a decisão, eu tenho que realmente estar convencida e aos poucos eu vou mudando através do comportamento, mas antes disso tem o meu mental, eu começo a acreditar que eu vou ser uma Andréia diferente, que eu quero ser essa Andréia diferente, tenho uma alimentação mais equilibrada, porque né, de repente não está me trazendo saúde, pode estar me prejudicando, por exemplo, o meu emocional, de estar sendo muito imediatista, está atrapalhando minhas relações. Então, tudo isso aí você vê que ele anda junto, né? Então, o mental, ele comunica com o emocional, que comunica com o comportamental. E no final a gente tem os resultados. Exatamente. E a pergunta fica, como é que estão seus resultados? Né? Você está gostando do seu corpo? Você está gostando das suas relações? Você está gostando do seu ambiente? Como é que que você está entregando? O que você está pegando do seu ambiente? Né? Que o ambiente importa muito, né? Não é a minha abordagem, mas é o melhor processo que a gente pode justificar. Tem uma teoria do TCC, que ele fala sobre as técnicas de comportamento, e ele traz ali os reforços secundários. Sim. Né? Então, se você quer fazer alguma coisa, você precisa reforçar hábitos seculares, né? Não necessariamente vou para academia e vou fazer atividade física. Vou para academia, vou separar roupa, vou para academia, vou dormir mais cedo. O Poder do Hábito fala sobre isso. É um livro muito interessante. Exatamente, né? Ele traz uma ideia dessa teoria cognitivo-comportamental. O quanto a gente precisa entender onde a gente está inserido para conseguir desenvolver hábitos e ações que estão indo para onde a gente quer ir, né? Que é esse lugar mesmo. E, assim, o que você diz, assim, para as pessoas que estão hoje, nesse momento, sofrendo, né? Seja uma depressão, seja uma falta de... Às vezes a depressão, ela começa antes, é outra coisa importante. Eu acho que trazer, né? A gente pensa que é um estado já final, mas, ela aconteceu antes. É como um incêndiozinho que, antes de acontecer, ele saiu fumaça e vai saindo, então é bom se observar. Né, observar o que está acontecendo com você para não chegar no estado final, que é uma depressão, e até mesmo algumas pessoas levarem até mesmo suicídio, né, que a gente acabou nem falando só tanto sobre isso. Então, assim, hoje o que você aconselha para essas pessoas não chegarem a esse ponto? Né? A prevenção, né? Isso, prevenirem antes disso. Prevenir a depressão, a gente está falando muito lugar de trabalhar um corpo, né, deixar esse corpo forte e pronto, porque de fato a gente está nessa crescente de depressão em função dos desafios
alimentares, sociais, da nossa descarga, né, e excesso de dopamina. Então, excesso de cobrança também, de né? cobrança, né? Porque vem do externo também, a nossa romantização com esse excesso de trabalho, Isso. muitos fatores. Mas a prevenção, eu costumo dizer que é a atividade física, né? Estudos mostram que 3 vezes por semana, 30 minutinhos de caminhada, você já está melhorando e prevenindo a depressão, tá? Caminhada, não precisa Os fazer hormônios musculação. começam a agir, você vai criando, né, realmente Exato. a felicidade, o conforto, vai criando energia e outra história. Exato, exato. Então a gente está falando ali da questão biológica, alimentação, né? Porque hoje, quanto mais industrializados você come, maior a tendência de ansiedade e depressão, porque nos industrializados em especial a gente tem um glutamato, né? Que é um excitatório cerebral. Então se a pessoa chega para mim e fala que tem ansiedade, eu preciso observar o tanto de industrializado que ela está comendo, porque às vezes pode ser só excesso de glutamato, né? Que é artificial. Então, a alimentação também é a base. Focar, ver as relações. Freud até faz uma frase que é muito curiosa, né? Que antes de se diagnosticar com depressão, se verifique se você não está cercado de idiotas, né? Então, observar quem são suas relações, porque as relações nos oprimem, nos deprimem, ou nos te levantam também, né? Faz você mudar. Exato, né? A gente corre para isso, né? Para ver quem das relações que vão impactar positivamente. Sim. Mas nem sempre. Então, as relações, isso é uma prevenção. E óbvio, né? Um estilo de vida que você goste. Né? Então, a prevenção é o café da manhã com calma, sim. É um trabalho que faça sentido. É um servir, mesmo que não seja o seu negócio. Você está servindo e fazendo o seu melhor. Porque isso dá senso de vida. Isso. Né? Então, de prevenção, a gente está falando disso. Agora, de pessoas que já estão nesse processo, é muito mais difícil de construir um hábito quando você está, de fato, já doente da depressão, né? Buscar o médico. Eu Aí sempre realmente falo. Tem que ser, né? Tem que um ser. tratamento, uma coisa muito mais objetiva. Exato. Claro. Porque tanto na prevenção você pode fazer terapia, mas na depressão você vai fazer terapia já tiver Você não tem condicionado. estímulo, na verdade, para fazer outras coisas, Não tem, né? não tem. E as pessoas romantizam muito. Não, tem depressão, vai pra terapia. Não, gente, vai pro médico. Né? Se tá no cenário, vai pro médico, porque a terapia não é miojo, ela não vai acontecer de um dia pra noite, não é em 3 minutos. Então o médico vai, de alguma forma, cercar, e a terapia vai ser um Claro, tendo junto. outras práticas paralelas ajuda, né? Isso, tipo, fazer tudo isso que você falou, mas não é sozinho, né? Não é sozinho. Em caso de depressão, não. Claro. Eu ainda acrescentaria, pelo meu próprio estilo de vida, assim, coisas que eu vejo, que me fazem bem, que me ajuda muito, é a questão da meditação, porque ela, cada vez mais, assim, eu experimento, realmente me ajuda muito. Hoje eu tenho um olhar, assim, muito mais positivo. Eu não sou positivista, mas eu tenho um olhar muito positivo. E eu procuro, mesmo nas tempestades, hoje eu tiro para isso aqui tá me ensinando o que e tal, justamente porque eu tenho 2 pilares importantes que eu cuido, que é a questão da meditação e a questão também do lado espiritual, que a gente não precisa entrar em religião, tá? Falar de espiritual não necessariamente tem que ter uma religião para isso, mas é você com a conexão divina, com aquilo que você acredita, sabe? Isso dá um senso maravilhoso de vida, de amor a si mesmo e à vida, um novo olhar, sabe, para tudo. Você vê mais colorido, eu acho. Pelo menos para mim funciona. E para as pessoas que eu falo sobre isso, sabe? Respirar, gente. Respirar é muito importante. Você aquieta a respiração, ela vai trabalhar o quê? A sua mente, e logo ela vai trabalhar as suas emoções, e seu corpo, de fato, vai descansar. Perfeito. Inclusive, não é só e o que você sono, acha, né? Ainda esqueci desse terceiro também. Perfeito. O sono é importantíssimo. Sem sono, vou te cortar, André, não dá, né? Mas isso que você trouxe da espiritualidade, não só é o que você acredita, mas de fato é um dado, né? Quase 80% das mulheres que saem da depressão é em função da fé. Então, a fé está associada a um processo de revitalização, né? Porque ela dá um sentido de vida. Então, de fato, né, o que a Andrea trouxe é realmente muito relevante e importante, que é o ponto da espiritualidade, que é o que salva também. Exatamente. E assim, procurar mudar o olhar para a vida, né? Porque a vida, de fato, é maravilhosa. Então, assim, olhar para a vida e ver principalmente o seu momento. A gente, às vezes, não tem tudo que a gente quer. Tá tudo bem. Mas é importante não deixar de sonhar.
né? Eu sempre falo, tem que ter sonho. Tem que ter sonho. Porque o sonho, ele te motiva, é o seu porquê. Então, à medida que eu tenho um porquê estabelecido, eu tenho as minhas metas, porque primeiro o porquê, ele pode ter ali uma meta maior, mas depois, um objetivo, aliás, que ele é o maior. Depois você vem para metas. As metas são menores, é como eu vou chegar até esse sonho. Então, eu tenho o sonho de escrever um livro, mas eu tenho etapas. Então, eu vou construir essas etapas, né? Então, eu tenho que respeitar essas etapas, mas ir construindo. O que eu tenho que fazer? Ler mais, ter mais certezas de o que eu quero escrever. Aí vão etapas, até o final, procurar uma editora e, de fato, lançar. Aí eu cheguei no meu objetivo final. Então, isso é gostoso quando a gente vai fazendo, porque vai dando sentido para a vida, a gente vai se sentindo realizado. Agora, ter metas realmente alcançáveis, né? E se não for tudo bem se pensar grande, mas saber o tempo das coisas, respeitar isso, mas tem que se movimentar. Perfeito. Não dá para ficar parado só sonhando, achando que vai cair no colo, porque isso não vai acontecer. Então, tudo isso é energia de vida, é senso de vida, é sentido de vida. Então, a gente tem que ter um porquê e tem que se movimentar. Né? Exatamente, porque esse sentido da vida que a gente dá, né? Então as pessoas ficam, vai esperar acontecer. Não existe isso, né? Então, pode ter sorte? Pode, mas contar com a sorte é muito desafiador, né? Então, certeza. É de fato uma construção que a gente faz dos nossos hábitos, do nosso estilo, né? Olha, aproveitando da sorte, eu tenho um livro muito bom que eu indico, que é A Boa Sorte. Ele traz o sentido que não existe a sorte, na verdade. Existe você fazer a sua sorte. E, de fato, vale a pena todo mundo ler, gente. É um livro pequeno, um livro fácil e é um conto. Então, mais gostoso ainda para quem nunca, né? Quem não gosta de ler, não tem hábito. Então, assim, ele traz uma mensagem interessante, porque dois cavaleiros vão buscar a mesma coisa, que é um trevo impossível. Talvez, né? Um sonho, uma riqueza, algo que é mágica. E é muito, muito importante. E eles vão para o mesmo lugar. Vão para um lugar também super, assim, improvável, entende? Então, esse trevo está num lugar improvável. Só que cada um vai ouvindo, no meio do caminho, mensagens e pessoas. Um tem atitude que não acreditar, no tempo inteiro acredita que é impossível. O outro, ele mesmo não acreditando, ele vai fazendo coisas durante o caminho. Eu não vou falar muito, mas, assim, é mega interessante. E aí vem a tal da sorte. Na verdade, não foi a sorte. Quando aconteceu o ápice, né, que tinha que acontecer alguma coisa, existe um terreno, algo feito, sabe? Então é a gente, assim. A oportunidade, ela chega quando estamos prontos, entende? Então, assim, a gente precisa estar realmente se preparando para ir aí, né? Sim, eu acho que a sorte talvez ela venha existir, que na verdade é a oportunidade naquele momento. Exato. Entendeu? Aí você tá pronto, preparado, opa, agora é minha vez. Caiu no meu colo. Vou aproveitar porque eu posso. Exatamente, né? Exatamente. Tem uma frase que eu gosto muito que o acaso favorece as mentes preparadas, né? Isso, ótimo. Acaso. Não, eu tô preparada para isso, né? Então, isso é muito interessante porque quando a gente fala de depressão, a gente fala dessa falta de sentido de vida, né? Dessa espera constante. Mas é um processo que, de fato, na terapia a gente trabalha do longo prazo, né? Eu particularmente, não atendo depressão, muito poucos os casos, que é um processo que ele é realmente mais longo. Eu trabalho um pouco mais com a psicoterapia breve, com alta performance, ansiedade, transtornos alimentares, né? Mas eu tenho pessoal da minha equipe especialista em depressão. Porque a terapia, você não precisa de ficar mal para buscar terapia, né? Com certeza. A terapia ela é um processo em que você pode ir para alta performance, você pode ir para poder parar e se escutar um pouco, né? Tirar esse pensamento todo aqui, que está aqui nessa correria. Realinhar ideias, pensamentos, né? Sonhos, muita coisa. Não é só o sofrimento que você vai na terapia, né? Exato. Eu acho que as pessoas trazem muito isso também, né? Mas a gente tem um inconsciente coletivo muito grande sobre saúde mental, né? Sim. Então, hoje a gente fala em saúde emocional para falar da saúde das emoções, porque saúde mental a gente veio de um estereótipo dos manicômios, né? Que ainda é muito recente no Brasil. Então, as pessoas têm um pouco desse preconceito, né? Mas tem falado muito agora de neurociência e falando como é importante a gente conhecer como a nossa mente, nosso cérebro funciona, né? Aí ligado aos hormônios, que aí vem resultados, acho que vale a pena todo mundo. Hoje a gente tem acessos, né? Informação bem importantes. Claro, saber escolher, né? As fontes, mas, assim, informação a gente tem e é interessante que a gente busque essa saúde mental, essa saúde emocional. Mas, assim, dá uma mensagem para as pessoas que estão te ouvindo, assim, o que a Larissa Galvão hoje traz de mensagem importante para essas pessoas, assim, realmente
ter um olhar para a vida diferente. O Uhum. que você diz, assim? Eu costumo dizer que a gente precisa dar atenção às coisas que nos empolgam. Hum. Diferente da alegria e da felicidade, a empolgação é aquele momento, aquela coisa do aqui e agora, que você ficaria horas O fazendo. frisson, né? É um momento de aqui e agora. Por Aham. exemplo, eu gosto muito de dar palestras. Eu faria por horas falando sobre Sim. isso, né? Uhum. Eu gosto muito de conversar. Numa noite de conversa entre amigos, eu falaria horas por isso. Eu amo tomar um café da manhã sem intervenções. Eu fico feliz da vida, me empolga. Porque o sentimento da empolgação, diferente da alegria, que é instantâneo, ele te faz ficar no presente. Ótimo. Então, quando a gente aprende a ficar no presente, a gente identifica, gosto de conversar com essa pessoa. Essa pessoa, É o ela me estado de empolga. flow, né? Na verdade, você tá ali Exatamente. presente porque você tá tendo um prazer naquilo, né? Exato. E aí a gente consegue identificar dentro das nossas relações, né? Eu me deparei em um momento que eu falei, pô, por que eu tô querendo sair de perto de algumas pessoas que estão no meu convívio? Nossa, a pessoa já não faz mais sentido pra mim. Ótimo. Eu já não tava mais alegre ou empolgada mesmo, mais do que alegre, porque eventualmente eu ficava alegre, uma brincadeira, uma risada, mas empolgada, eu não queria ficar por mais tempo. Então, dar atenção aos sentimentos que te empolgam, porque eles não são por acaso, eles fazem Ótimo. parte do seu propósito. E é isso, né? A gente tem que cada vez mais ter um olhar mais carinhoso, mais ativo pra gente. Eu gosto também de falar da autorresponsabilidade, porque quando a gente tira o poder da nossa vida para o outro, a gente tem mais controle, a gente consegue se conhecer mais, mas principalmente ter mais atitude, sabe? Então, assim, para mim foi uma grande chave na minha vida, descobrir essa questão, trazer autorresponsabilidade para mim. Sabe, parar de culpar. Existe sim, né? Alguns momentos eu sofri, posso ter sido, sei lá, vítima e tal, mas eu não posso ficar nesse lugar por muito tempo, né? Então, o que vai me tirar isso? Esse senso de autorresponsabilidade. Eu, de repente, às vezes até permitir aquela situação, entende? Então, quando eu tenho autorresponsabilidade, eu tomo decisões e eu escolho que caminho eu vou seguir. E se eu seguir errar, a culpa é minha e tá tudo bem, eu volto. Você entendeu a diferença? Do que eu ficar, a culpa é sua que você que me falou que era pra ir. A culpa é sua que você mandou eu vestir azul. A culpa é, sabe, é o céu, é o governo. Então, assim, a gente não pode ter controle sobre o externo, sobre o outro, mas sobre a gente com certeza consegue se a gente tiver com esse autocuidado, com essa autorresponsabilidade e com a consciência, né? Aí sim, eu acho que a gente consegue se transformar. É transformador. De fato. E é uma delícia fazer isso, esse processo. Adoro. É a metamorfose, né? A borboleta, Desse ela se torna jeito. linda depois de um processo super difícil, que é o casulo. E é necessário, Sim. né? Que esse crescimento ela acontece, porque a força do casulo, que ela tá ali querendo sair daquelas teias, né? Daquela cápsula, na verdade é importante para quando ela sair, ela se tornar aquela borboleta linda, onde ela já irradiou, né, a energia, a força para aquelas asas voarem e ser livre, ser linda. Desse jeito, perfeito. É isso, que legal aí esse bate-papo. Adorei, obrigada pelo convite, certamente vai agregar muitas pessoas. Essa é a intenção, tá? A intenção é fazer com que você que está aí do outro lado tenha esse prazer do viver. Sabe, observe que essa vida é maravilhosa, mas mais do que nunca, dá valor a quem você é. A que você tem também. Porque às vezes a gente ainda não tem tudo, mas tá tudo bem. O que a gente tem que valorizar. E não ficar esperando aquilo que é tão, sei lá, mágico, tão assim, entende? A gente pode ter, eu acho que a gente tem que sonhar, mas a gente tem que se importar e valorizar com aquilo que a gente tem. Então, gente, a vida pode ser mais simples se a gente dá valor a tudo, até o simples, sabe? Gratidão sempre. Tá com essa consciência e a vida fica mais leve. Fica. Imagina várias pessoas leves, várias pessoas de boa, felizes, mais otimistas. Gente, o mundo vai melhorar muito. Muita coisa, com certeza. Isso. E esse é o propósito, gente, do Vida em Equilíbrio. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Estarei aqui na Band Bahia toda segunda-feira, às 18 horas. Então, ó, marca aí para você estar comigo. Quero trazer muita informação legal para contribuir com a sua vida, com a vida de quem você ama. Convida seus amigos, divulga. Quero muitos likes aí se você gostou, porque esse é meu objetivo. Trazer esse estilo de vida, tá? De uma forma que as pessoas busquem solução. Não fique presa no problema. Mas tenha também consciência, movimente-se. Porque esse processo, ele faz parte da nossa vida. Esse processo, né? De você se movimentar, de você aprender. E é isso. Gratidão por estar aqui. E você também, de novo, Larissa, gratidão, tá bom? Obrigada e até a próxima. Até a próxima.